O presidente Lula reconheceu a dificuldade de assinar no próximo sábado o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Durante a cúpula do Mercosul e estados associados em Foz do Iguaçu, e isso aconteceu no Paraná, Síria. Pois é, André, e países como a França, a Itália, ainda resistem em dar o aval a essa medida. No entanto, Lula declarou que o bloco sul-americano não vai ceder mais nas negociações com os países europeus. É importante lembrar que nessa reunião do Mercosul, era para ser no dia 2 de dezembro. Eu mudei para o dia 20 de dezembro, porque a União Europeia pediu que ela só conseguiria aprovar o acordo com o Mercosul, sabe, no dia 19. E eu agora estou sabendo que eles não vão conseguir aprovar. Está difícil, porque a Itália e a França não querem fazer por problemas políticos internos. E eu já avisei para eles, se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto eu for presidente. É bom saber. Faz 26 anos que a gente espera esse acordo. 26 anos. O acordo é mais favorável para ele do que para nós. O acordo é mais favorável para ele do que para nós. O Macron não quer fazer por causa dos agricultores deles, a Itália não quer fazer não sei por causa do quê. O dado concreto é que nós do Brasil e nós do Mercosul trabalhamos muito para aceitar esse acordo e passar uma ideia nesse momento em que você tem um presidente dos Estados Unidos querendo fragilizar o multilateralismo e fortalecer o unilateralismo. Nós queríamos fazer um acordo para mostrar ao mundo que uma população de 722 milhões de habitantes e um PIB de 22 bilhões, trilhões de reais estavam fazendo um acordo para defender o multilateralismo. Então, eu vou para Foz do Iguaçu na expectativa de que eles digam sim e não digam não. Mas também, se disser não, nós vamos ser duros daqui para frente com eles, porque nós cedemos a tudo que era possível a diplomacia ceder. Sendo duro aí o presidente, né? O Parlamento Europeu aprovou ontem os mecanismos de salvaguarda para importações agrícolas que são vinculadas, né? As importações agrícolas vinculadas ao acordo da União Europeia com o Mercosul. Foi um novo passo para que o pacto negociado há 26 anos possa ser assinado entre os blocos. Pois é, André, e com as mudanças no texto, os parlamentares vão ter que negociar um acordo com o Conselho Europeu, viu? O grupo de governos da União Europeia, que havia apoiado a versão anterior. O acordo, de fato, precisa, né, ser aprovado no órgão para que seja assinado com o Mercosul. A declaração foi dada durante uma reunião ministerial que hoje, né, que a gente está acompanhando ali na residência oficial da Granja do Torto, isso em Brasília. O presidente reuniu os 38 ministros para fazer um balanço do ano e apresentar as prioridades do governo para o ano que vem, 2026, ano de eleições. Pois é, a reunião ministerial ela envolveu os chefes, né, das 39 pastas do governo Lula e teve discursos com forte apelo eleitoral. Em nenhum momento o presidente citou o senador Flávio Bolsonaro, que anunciou pré-candidatura com o apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao abrir a reunião, Lula disse que as pesquisas de opinião pública ainda não retratam de maneira fiel as ações da gestão atual, pois parte da população não sabe o que o governo vem fazendo. Lula afirmou que encomendou um estudo sobre as políticas sociais adotadas por alguns dos possíveis adversários nas eleições de 2026. O que nós vamos construir no próximo período? Qual é o salto de qualidade que a gente vai dar? Aonde é que a gente quer chegar? Porque, veja, eu não tenho nenhuma preocupação de competir. Aliás, eu já mandei fazer um estudo das políticas sociais dos nossos possíveis adversários. Do Tarcísio, do Zema, do Caiado, do Ratinho. Eu já mandei fazer um estudo de todas as políticas sociais que eles fizeram nos estados. Sinceramente, perto de nós, eles não fizeram nada. Nada. E esse é o dado concreto. Então, veja, vocês receberam aqui hoje as informações de uma coisa que não é narcisismo meu dizer.
Mas não tem. Eu vou dizer em letras garrafais aqui, palavras garrafais. Não tem na história do Brasil. Eu vou livrar Dom Pedro II disso. Que era imperador, não discuto com o imperador. Mas depois da proclamação da República, todos vocês aqui são letrados. O único que não tem diploma aqui sou eu. Então, todos vocês podem pesquisar a história desse país para saber se em algum momento, de todas as presidências depois da proclamação da República, alguém fez a quantidade de inclusão social que nós fizemos em apenas 3 anos nesse país. Pode pesquisar. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou durante a reunião que o governo opera um milagre no campo econômico ao promover um crescimento sustentado e fez críticas aos governos à direita que antecederam o do presidente Lula. O que aconteceu no projeto de lei orçamentária para 2023? Em primeiro lugar, ele tinha um déficit explícito de mais de 60 bilhões de reais. Isso estava na peça orçamentária encaminhada pelo governo anterior. Só que tinha 2 itens faltantes. O primeiro deles era o Bolsa Família. Porque apesar do governo anterior, a partir de 1º de agosto de 2022, ter passado por critérios absolutamente eleitoreiros, o Bolsa Família, o antigo Auxílio Brasil, para R$600, a partir de 1º de agosto de 2022, ele passou para R$600. Na verdade, quando ele manda a peça orçamentária, ele manda com uma previsão de R$400. Ou seja, ele deixou claro na peça orçamentária que aqueles R$600 não era para valer. Pois é, Haddad apontou o ano de 2026 como uma guerra de comunicação. É muito gratificante chegar aí às vésperas do último ano, né, e dizendo, olha, nós temos muitos desafios pela frente, vai ser um ano muito difícil, como todo mundo sabe, sobretudo a guerra de comunicação, a guerra de narrativa. Vai continuar um inferno na vida de todos nós. É um desafio lidar com essas redes sociais, com a verdade, com o que o presidente Lula fala. O ano que vem é o ano da verdade. Acho que nada pode expressar mais o nosso desafio do que esse slogan. Porque se a gente transformar o ano que vem no ano da verdade, nós vamos ter mais 4 anos de trabalho aqui, se Deus quiser, sob a presidência do presidente Lula. Obrigado, presidente. Ana Paula Ramos, pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falava ali de guerra da comunicação, guerra de comunicações, né? Mas, na verdade, a gente ainda está em 2025, bem no finalzinho, guerra de comunicação, de ideologias e de narrativas, a gente ainda pode esperar e muito é para 2026, né? Pois é, Síria, essa reunião, né, que foi a última reunião ministerial de 2025, ela foi para fazer um balanço, né, dos últimos 3 anos do mandato do presidente Lula, mas também já de olho em 2026. E o presidente Lula deixou claro ali que ele quer que os ministros façam essa defesa do governo, né, de todas as realizações do governo, e ele cita no discurso dele, assim, que ele quer que os ministros vão para as ruas, né? É como se essa disputa no campo digital, como o ministro Haddad comenta ali, ele sabe que ele talvez já não dê conta de ganhar ali no campo digital. Então ele quer que vá para a rua, né? Então ontem também teve um evento lá no Palácio do Planalto, uma reunião do Conselho de Participação Social, que dá para dizer tranquilamente que foi um ato de campanha, né? Ele reuniu esses movimentos, pediu para que eles vão também para as ruas, fazer essa defesa das conquistas do governo, das realizações, né? Ele cita muito a questão da ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a reforma tributária, né, que aliviou um pouco a carga tributária para quem ganha menos, né? Então ele fala muito da justiça tributária, que é um governo que olha para o social, para quem ganha menos, e o advogado até estava comentando essa questão da economia, né? Aquela pesquisa Quest foi uma das primeiras pesquisas que mostrou que o brasileiro já começa a perceber uma melhora nos índices da economia. Antes a população não estava percebendo muito essa melhora, principalmente por conta da inflação, né? A inflação estava comendo muito ali o salário do brasileiro.
E essa última pesquisa Quest, o brasileiro já está identificando uma melhora nos índices, principalmente a questão do desemprego, né? O brasileiro já reconhece que está um pouco mais fácil achar emprego, mas a gente sabe também, né? Aumenta o emprego, aumenta a renda, então pode ser que aumente a inflação, os juros continuam altos, a gente não sabe se vai mesmo cair no ano que vem, tem todo um cenário muito incerto para 2026 no campo da economia. Então o Lula também quer apostar muito nessa questão do social, que realmente ele é praticamente imbatível, né? Ele dá uma atenção que outros governos não tiveram. E ele quer fazer essa comparação, né? Ele tem uma fala dele que ele fala assim, que 2026 é um ano de mostrar quem fez o quê, né? E ele cita também esse estudo que ele pediu, então ele não quer mostrar só, fazer essa comparação com o governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele quer fazer também essa comparação com eventuais adversários, governadores de estados hoje, né? Então ele quer saber na área social, o que o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, fez, o que Romeu Zema em Minas Gerais fez, Ronaldo Caiado em Goiás e também o Ratinho Júnior no Paraná. Ele cita também esses possíveis adversários e ele quer fazer essa comparação no campo social. Outro recado que eu acho importante a gente destacar ali que ele deu também é que ele quer saber dos ministros quem estará com ele em 2026, né? Ou seja, um recado ali principalmente para os ministros do Centrão. Cine, André? É isso aí, Ana. Inclusive o presidente Lula anunciou hoje a demissão do ministro do Turismo, né, Celso Sabino? É isso mesmo, foi uma surpresa, né? Porque Sabino foi expulso do União Brasil no início de dezembro por ter permanecido no governo Lula após uma determinação do partido para que todos os filiados desembarcassem do partido, do governo Lula. Então foi uma surpresa, mas ele disse que essa conversa já acontecia há alguns dias no Palácio do Planalto, né, com ele e o presidente Lula, e também do partido com a questão com o presidente Lula. A gente não sabe, ele fez uma coletiva, mas deu uma resposta bastante evasiva, se tem alguma coisa a ver com o lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, né, que foi um fato novo ali na política, porque o União Brasil tinha declarado que estava fora do governo Lula, que todo mundo tinha que sair do governo e agora teve essa reaproximação. Então, Sabino disse ali que acha que não tem nada a ver, mas ficou um pouco incerto a verdadeira motivação para que o União Brasil tenha feito essa reaproximação, porque foi o União Brasil que pediu o cargo dele, né? O próximo ministro é filho de um deputado federal, ainda não foi confirmado o nome, mas Sabino já deu o nome ali o nome do Gustavo Damião, que é filho de um deputado federal do União Brasil da Paraíba. Então ele falou que o partido, ele mesmo disse que o partido pediu o cargo dele nessa reaproximação com o governo Lula e ele sabe que a demissão dele foi para garantir a governabilidade do governo. O governo precisa aprovar pautas importantes no Congresso, então fez essa reaproximação. E pensando em 2026 também, a gente vê ele sinais trocados, né, do presidente Lula. Ele cobra fidelidade de um lado, mas dá espaço para um partido que é extremamente infiel nas votações no Congresso. Mas o que ele está pensando, né? O Lula não dá ponto sem nó. Alguns parlamentares do União Brasil, principalmente no Nordeste, eles querem estar com o presidente Lula nas eleições de 2026. Porque eles sabem que o eleitor do Nordeste tem preferência por Lula. Então, eles não querem estar adversários, eles não querem estar na oposição ao governo Lula nas eleições. Mas para o partido nacionalmente não interessa muito, então eles fizeram meio que esse acordo, né? Lula caminha com esses parlamentares lá no Nordeste, que é importante para o partido também, para manter essa bancada grande que eles têm, aumentar ainda mais, se possível, com a presença do presidente Lula, e o presidente Lula também tem ali um apoio, uma capilaridade nesses estados para poder fazer campanha em 2026. No caso de Sabino, ele busca um novo partido, né? Porque ele foi expulso, ele já descartou o PL, mas deixou aberto quem vai ser, por onde que ele vai lançar candidato ao Senado, ele já deixou claro também que quer buscar. Ele volta para a Câmara agora, reassume o seu mandato de deputado federal e também pode ajudar o governo lá na Câmara dos Deputados. André, Síria.